Boa noite a todos. Estamos aqui presentes, mais uma tutoria. Hoje, dia 15 de março. Então, nós vamos dar início à nossa tutoria de hoje. E antes de iniciarmos com o tema proposto para a nossa aula de hoje, eu gostaria de saber de vocês que estão presentes aqui, Jéssica, Sheila, bom, vocês têm participado, né, das tutorias passadas, e eu gostaria de tirar esse primeiro momento para tirar algumas dúvidas, talvez dúvidas que tenham surgido durante as aulas, nos módulos, dúvidas em relação à própria tutoria. Eu queria que vocês falassem um pouco, tá? Trouxesse alguma questão, talvez, algo pessoal ou algo sobre a aula mesmo, tá bom? Quem quiser pode falar, pode ligar o telefone, se tem alguma dúvida. Quem quer trazer alguma coisa? Jéssica, Sheila, sobre aquilo que a gente já vem discutindo, algo que vocês queiram saber. Fica com vergonha não, gente. Vamos lá, vamos participar. Então, vamos dar continuidade. Caso vocês queiram falar alguma coisa, tá? Só pontuar aqui. Hoje, eu quero falar um pouco sobre... Nós, semana passada, né, a gente falou sobre a questão da mulher, foi uma aula mais voltada para o público feminino. Vamos lá, Sheila. Sheila, você botou aqui no chat, mas você pode falar no microfone também, tá? Fica à vontade. Com relação ao ser maior ou menor em relação aos pais, poderia explicar novamente, por favor, posso explicar? Vamos lá. Dentro da visão sistêmica, né, dentro da base sistêmica, da consciência sistêmica, nós temos as três leis. As leis, a lei da hierarquia, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio de dar e receber. Então, a nossa primeira função dentro do sistema, nós nascemos dentro de um sistema familiar. Então, o nosso primeiro papel, vamos assim dizer, é a função filho, tá? Então, hierarquicamente, quando a gente entrou nesse sistema, quando a gente nasceu desses pais, nós nascemos ali como filhos e nós chegamos depois dele. Então, quem chega depois, dentro de uma hierarquia, né, está abaixo, vamos dizer assim. Os pais são aqueles que dão a vida aos filhos, tá? Então, se tratando de hierarquia, o filho é pequeno e os pais são grandes, tá? Sempre, quando a gente fala, por exemplo, dentro da lei do equilíbrio, é a única lei que ela não existe uma igualdade em relação de pais e filhos. Não existe igualdade, como numa relação de amizade, como numa relação conjugal, tá? Não existe igualdade. Existe quem chegou primeiro, que são os pais, acima dos pais, os avós, bisavós, tataravós e assim sucessivamente. Aqueles que chegam depois, eles estão abaixo, tá? Então, os pais são grandes e os filhos, eles são pequenos. Então, estamos abaixo. Natália, mas eu já sou adulta, já sou mãe, casei, fui viver a minha vida. Como é que fica essa ordem? Da mesma forma. Os pais continuam sendo grandes e você continua sendo pequena. Por quê? Você não deixou de ser filha. Independente de você ser adulta, independente de hoje você ser mãe ou pai, você não deixa de ser filho, tá? Então, a hierarquia dentro do sistema familiar, ela não se perde. Dentro do seu sistema familiar de origem, ela não se perde e precisa ser respeitada, tá bom? Então, quando a gente fala assim, você é pequena e eu sou grande, ou eu sou pequeno e vocês são grandes, a gente está falando nessa relação de pais e filhos, independente da sua idade, independente da sua vida adulta, independente de você hoje ser pai ou mãe,
tá? Diante dos seus pais, você continua sendo pequeno, tá? É hierarquicamente. E é também uma questão, assim, honra, né? Você honra os seus pais, você honra os seus antepassados, porque eles vieram primeiro, tá? Então, quando a gente fala de ser grande ou pequeno, ou maior, né? O menor, na verdade, a gente utiliza mais o termo vocês são grandes, eu sou pequeno, né? Então, nós nos curvamos diante dele, diante da hierarquia, porque foram eles que deram a vida, foram eles que chegaram na frente, chegaram primeiro, tá? Quando nós chegamos, eles já estavam. Mediante a isso, e é interessante até que seria até um tema que eu iria falar hoje. Nós concordamos com o que recebemos. O que é concordar? É dizer que é certo ou errado? Não. É aceitar a forma como foi. Você concorda a forma como foi, a forma como você chegou à vida, a forma como eles te educaram, te criaram, se educaram no sentido literal de nutrir, de acolher, de dar assistência ou não, você só concorda. Essa concordância, ela vem com a seguinte informação: eu não posso alterar ou mudar aquilo que já me aconteceu. Eu não posso voltar atrás e mudar. Então, eu concordo, eu digo sim para a vida, com a forma que a vida chegou até mim, e prossigo com a minha vida. Eu honro os meus pais da forma que eles foram, concordo com ele, com aquilo que eles puderam me dar. Eu vou deixar. A Jéssica levantou a mão, não sei se ela queria falar alguma coisa ou se foi sem querer, Jéssica. Se você quiser, você pode falar, tá? Então, veja bem. Você pode falar, tá? Então, veja bem. Pode falar. Pode falar. Então, e caso quando acontece com pai e mãe narcisista? A mesma condição. A mesma condição. A mesma condição. A mesma condição. Essa hierarquia, ela não vai mudar. Essa hierarquia, ela não vai mudar. Só vou desligar aqui o seu microfone, que dá... Vou desligar aqui o seu microfone, que dá... Tá. Ficou mudo. Vamos lá, desculpa. Pais e irmãs narcisistas não altera. Não altera a hierarquia, não altera essa ordem de eles são grandes e eu sou pequenos. Eu concordo com o fato deles serem assim, tá? Eu tomo a vida que eles me deram, porque a vida que chegou até mim veio desses pais, ainda da estrutura ou da forma que eles são. Mas, Natália, eu preciso conviver? Não. Desde que você, né, sendo adulta, tendo a sua vida e tendo essa consciência, esse entendimento de que você veio desses pais, pai ou mãe ou de ambos, você segue, você escolhe seguir a sua vida. A visão sistêmica, ela me traz o entendimento seguinte: eu tenho essa vida que veio desses meus pais, preciso honrá-los, tomá-los dentro de mim e seguir minha vida. Por que tomar? O que seria tomar os pais? É aceitar a forma como eles são. Aceitar não é conviver. Aceitar não é julgar. Aceitar não é aceitar a forma que eles me tratam hoje enquanto adulta. Não, é aceitar como eles foram, o que eles puderam me dar. Principalmente quando a gente fala de uma estrutura narcisista, é uma estrutura dentro do transtorno narcisismo, que não pode ser alterado, não tem cura, não tem uma mudança, tá? Então, aí mais ainda, né? Confirma mais ainda o que se pode fazer, o que eu espero disso. Nada. Você concorda, se você tem essa consciência hoje, então você sai do lugar dessa postura infantil, uma consciência infantil, e aceita o que você recebeu, e como adulta, você vai seguir a sua vida.
Natália, se for uma criança, gente, infelizmente, se for uma criança, não tem muito o que se fazer por enquanto, né? Porque se ela tiver os dois, né, pai e mãe narcisista, infelizmente, ela vai precisar de toda uma rede de apoio, porque não tem o que fazer, tá? Isso aí é uma consciência, uma maturidade que ela vai sendo tomada ao longo da vida, porque impactos vão sendo causados e marcas vão sendo deixadas na vida dessa pessoa, dessa criança até a sua fase adulta, tá? Então, quem é filho de pai e mãe narcisista precisa fazer tratamento, acompanhamento terapêutico, né? Às vezes, tratamento mesmo psicológico, psiquiátrico, se for o caso. Por quê? Porque é uma relação, é uma questão um pouco complicada para se lidar. Mas dentro da visão sistêmica, foram os pais que eu tive. Eu não posso mudar eles. Eu não posso mudar o que eu recebi. Eu não posso ir lá atrás e falar que eu não quero nascer. Não existe isso. Então, eu só concordo com a vida da forma que ela chegou até mim. E hoje, aí, veja bem, vou dar um exemplo. Vamos supor que a Jéssica, né, que fez a pergunta, é filha de pais narcisistas. E aí, hoje, a Jéssica é adulta. O que ela faz mediante a isso? Ela, como adulta, ela concorda com esse pai, com essa mãe. Tomar o pai é aceitar a vida que veio deles. Porque se eu fico olhando para esse pai, para essa mãe, para tudo que eu recebi, a forma abusiva como eu fui tratada, a forma como eu fui subjugada ou usada, se eu fico olhando só para essa dor ou para a falta, né, para a negligência, o abandono que existe dentro dessa relação de pais narcisistas, existe um abandono afetivo, o que acontece? Eu vou ficar olhando para essa dor, é a minha criança que está olhando para essa falta, e eu, enquanto adulto, não estou conseguindo viver a minha vida de adulto. Eu estou como criança, ainda nesse lugar, esperando receber algo deles, principalmente de pais narcisistas, que não vai chegar. Então, a questão é, eu não tenho que ficar esperando nada deles mais. Como adulto, seja narcisista ou não, eu não tenho mais o que esperar. O que eu recebi, eu recebi. Quem espera, se você hoje, porque, Natália, mas eu não espero, mas se você tem um olhar de julgamento, se você fica olhando, minha mãe não cuidou de mim, minha mãe não me amamentou, aí depois veio meu irmão e ela tinha preferência pelo meu irmão, porque a minha mãe a tratasse de uma forma inferior. Essas questões, você sempre está olhando com julgamento, olhando porque a mãe, ela é o espelho, a mãe, ela é o espelho da filha, se tratando de mulher, ela é o espelho. Então, você fica nessa comparação, se fosse eu, não faria isso, se fosse comigo, não seria assim, você hoje como adulto, fica se comparando, então, ou seja, está havendo um julgamento, o que exige uma falta, exige uma negligência, então você fica nessa postura infantil, esperando ainda receber algo dessa mamãe. E você, como criança, internamente, né, numa postura infantil, esperando que algo aconteça e que não vai mais acontecer. Então, o que eu faço hoje como adulta? Eu acolho a minha criança. Eu tenho que acolher essa criança. Acolher a minha falta. O que é concordar? É exatamente isso. Acolher essa falta. É entender que hoje, como adulta, eu sou responsável em acolher, em olhar para minhas dores, olhar para minhas questões e viver a minha vida, tá? Então, foi respondido, Jéssica? Da questão de pais narcisistas, se mantém o mesmo posicionamento, as leis, tá bom? Se você tiver mais alguma dúvida, pode colocar aí ou ligar o seu áudio. Então, vamos lá, já que a gente estava, né, exatamente o que eu ia falar, dessa questão de pai e mãe, de tomar pai e mãe. O que é o tomar os pais? Primeiro, vamos falar da questão do pai. Você nasceu de uma mulher, né? A sua mãe, o seu primeiro contato. E essa mamãe, ela tem a função, depois de um determinado período, porque inicialmente essa criança ela está conectada a essa mãe,
ela ainda se vê como parte dessa mãe. E posterior a isso, ela é apresentada. A mãe leva esse bebê ao pai, tá? Essa criança ao pai. É como se, entre aspas, a gente pudesse dizer assim, apresentar essa criança ao pai. Então, você entrega o seu filho ao pai, entre aspas, tá? Por que que eu comecei falando pelo pai? Porque é muito comum em famílias a gente ver frases do tipo: quem é o seu pai? Eu não tenho pai. É muito comum, não tenho pai. Então, assim, como que você não tem pai? Você veio da onde? Tá? Não tem como você dizer que não tem pai. Você pode não ter sido, ter crescido com ele, ter sido educada por ele, ter convivido com ele por várias questões, por vários fatores, mas você tem um pai. Então, as consequências, né, de se dizer que não tem um pai, ela já, nessa fala, ela já está vendo aí uma exclusão. Não tem um pai. E aí, essa visão, ela vem de quem? Ela vem da mãe que disse para essa criança que o pai foi embora, preferiu outra família, não gosta de você, nos abandonou e nos deixou. Tá? Então, por isso que quando eu falo que a função da mãe é apresentar esse filho ao pai, e quando esse filho ele diz eu não tenho pai, talvez tenha havido um rompimento ali justamente por conta dessa mãe. Mas, Natália, e quando de fato o pai vai embora? O pai abandona a família? Pode acontecer, e de fato acontece, existe isso. Tá? Porém, a mãe ela precisa respeitar, honrar e ver esse pai na vida desse filho. Eu costumo dizer, né, até eu também aprendi isso da seguinte forma: nós somos como café com leite. Quem é que gosta de café com leite? Você bota um pouco de café e leite, então é meio a meio. Ainda que você goste um pouquinho mais fraco, um pouquinho mais forte, não importa, mas é meio a meio. Então, eu posso pegar, depois de misturar, né? Juntou o café e o leite. Depois de misturado, eu posso separar? Posso separar o café do leite? Tem como eu fazer essa separação? Não tem como. Então, então eu posso dizer, fazendo essa analogia, da seguinte forma: nós somos 50% pai, 50% mãe. Existe uma ferramenta, se eu posso dizer assim, né? Um exercício prático e simples para quem precisa tomar os pais, tomar o pai e tomar a mãe. Você pega um copo com água e você coloca 2 copos, tá? Um você coloca sal e outro você coloca açúcar. E você vai ingerir esse copo. Então, vamos dizer, a mamãe é o açúcar, água com açúcar, e você engole, bebe essa água. Não precisa ser muito. E o papai é essa água com sal, né, Natália? Sal, por que o papai é sal? Não é uma questão de preferência ou, né, de ser o sal porque é mais salgado ou ruim, não é isso. Mas é porque é a junção, vai ser essa junção. Então, você vai num copo, você coloca o sal, outro o açúcar, e você bebe os dois. Você está inserindo os dois. Isso é uma analogia, isso é um exercício sistêmico que a gente pode fazer para essa ideia, para essa consciência de que você está inserindo na sua vida isso quando há uma exclusão, quando há uma postura em relação, porque é muito comum nós vermos em atendimentos essa dificuldade de relação de pais e filhos. Muito comum, pai ou mãe, tá? É muito comum. Então, eu posso dizer aí que 95, 99% dos problemas, das questões, das demandas, das dificuldades das pessoas começam na sua família de origem. Quem é a sua família de origem? Papai e mamãe. 95%? Por que 95%? Porque, de repente, você pode estar numa repetição de um padrão, de um outro ente, né? De um outro antepassado, uma outra pessoa da sua família que talvez tenha sido excluída, né? E aí, de repente, de uma forma inconsciente, por conta dessa questão do emaranhamento, como eu já falei, você pode estar repetindo esse padrão. Porém, 95% vem dessas questões. Então, relação com dinheiro,
relação de trabalho, relacionamento no seu subsistema, tá? Com os seus filhos, de casal, essas dificuldades que são, muitas das vezes, né, na sua maioria, dificuldades cotidianas, são elas que a gente tem como algo corriqueiro, mas muitas delas estão provindo justamente dessa base. A base não está solidificada, a base, a estrutura, a raiz não está curada, não está sarada, não está saudável. Então, quando eu olho para a base, quando eu vou lá e olho para a base e vejo tem algum problema, estou rejeitando esse pai, que eu digo que não me criou, que não cuidou de mim, que me abandonou, que não me registrou, ou até mesmo a mãe que acontece, não é tão comum como o pai, mas acontece também, talvez, não vou dizer na mesma proporção em termos de atendimento, pelo menos por experiência, mas acontece. Então, é comum com a mãe, dentro da relação com a mãe, haver a relação simbiótica. E essa relação simbiótica, ela pode ser de uma forma positiva, né? Na verdade, a simbiose, ela não é vista também totalmente como uma forma positiva, porque esse rompimento, ele precisa vir, ele precisa acontecer. Né? Dentro da psicanálise, a gente chamaria isso de castração. Isso precisa acontecer. Então, quando existe na fase adulta essa relação simbiótica, principalmente na fase adulta, não houve esse rompimento, não houve esse corte. Então, não tem como ser saudável. Mas quando eu me refiro a ser algo positivo ou negativo, porque às vezes a relação ela é conflituosa, a relação ela é difícil, então se percebe a relação simbiótica até mesmo na relação difícil, que talvez nós pensaremos o seguinte, mas por que você ainda convive tanto ainda com essa mãe, com esse pai? Ou melhor, com essa mãe? Justamente por causa da relação simbiótica. Então, eu preciso da validação da minha mãe, eu preciso da permissão, da autorização dela para eu seguir minha vida, para eu fazer as minhas escolhas, para eu dar passos, tomar decisões. Então, eu não faço nada sem que a minha mãe esteja perto, sem que ela me autorize, sem que ela me valide, ainda que seja uma opinião negativa, porque é comum nós ouvirmos o seguinte: mas a minha mãe me critica em tudo, mas você ainda assim vai pedir a opinião dela, mesmo que venha com crítica, mesmo que venha com peso, ou seja, a opinião dela, aquilo que vem dela para você, existe um peso muito grande, tá? Então, dentro da sua vida hoje de adulta, quem precisa tomar as suas decisões, que precisa olhar para a sua vida, para aquilo que é bom ou ruim, é você, não mais validando a decisão e a opinião da sua mãe. Então, quando eu falo na relação simbiótica, ela não é uma relação totalmente saudável, ou melhor, praticamente de forma nenhuma saudável, porque ela te coloca numa esfera infantil, ela te coloca numa condição infantil, onde você precisa dessa mamãe para tudo na vida, tá? Então, quando essa mãe, ela não faz essa... E quem é o pai, né? Deixa eu voltar um pouquinho. Gente, como eu falei, pode colocar a pergunta aí, tá? Qualquer dúvida que vocês forem tendo em relação ao tema ou outra questão, vocês podem ou ligar o microfone ou colocar aí no chat, que eu vou falando aqui. Dando continuidade. Quem é o pai na sua vida? Ele é uma figura tão essencial quanto essa mãe. Hoje eu quero falar um pouco mais do pai, mas vamos lá. É uma figura tão essencial quanto a mãe, tá? Lembrando que, voltando um pouquinho, a mãe apresenta o filho para o pai. A mãe faz essa relação. Quando essa mãe não faz isso, existe uma dificuldade, existe ali já um rompimento, vai existir ali vamos dizer, talvez uma exclusão, pode haver ali, porque essa criança ela é 50% pai, 50% mãe, e ambas as funções precisam estar equilibradas na vida dessa criança, desse filho, na nossa vida. Precisa estar equilibrada. Por quê? Porque as funções elas vão sendo utilizadas no nosso desenvolvimento. Por exemplo, quem trabalha fora, quem é que sai de casa para trabalhar, acorda cedo, vai, executa a sua função. Essa função, ela acontece por conta dessa relação do pai. Ou você vai lá, trabalha fora e está com dificuldade para ganhar o dinheiro, né? Para manter o dinheiro. Na verdade, para ganhar, porque quem sustenta o dinheiro é a relação com a mãe. Mas para ganhar dinheiro, para sair de casa, ganhar dinheiro, isso vem dessa função do pai.
Porque o pai é aquele que leva para a vida. Quer ver uma coisa? Quem já viu o pai brincando com as crianças? Seja ele menino ou menina. A brincadeira do pai, geralmente é uma brincadeira mais bruta, é uma brincadeira mais expansiva, né? O pai que ele geralmente pega e joga, né, a criança para cima, né? Ele faz esse movimento de jogar para cima. E esse movimento, dentro de uma questão simbólica, a gente está falando, é o pai que leva para a vida, é o pai que impulsiona, é o pai que vai fazer com que o filho vá correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Então, se a criança ela não tem acesso a esse pai, possivelmente certas inseguranças, certos medos, dificuldades de tomar decisões, porque está faltando essa função do pai. Essa função do pai que também vem, quando eu falo pai, dentro da visão sistêmica, a gente sempre quando fala pai e mãe, e quando fala de tomar pai e mãe, a gente está falando daqueles progenitores, aqueles que te deram a vida. Porém, a gente sabe da configuração familiar que existe hoje, das diversas configurações que existem hoje, e outras pessoas, figuras masculina ou feminina, podem fazer essa função, tá bom? Mas existe algo que a gente chama da esfera masculina, tá? Todos nós, temos esse lado masculino e feminino. É o que a gente chamaria de polaridades, né? Yin e Yang. Então, são forças masculinas e femininas, forças no sentido não ritualístico, mas no sentido de postura, de posicionamento, de funções. Então, nós temos essa energia, melhor palavra, essa energia masculina e energia feminina, tá? É óbvio que uma mulher, por exemplo, que está muito na energia masculina, a gente vai perceber que é aquela mulher um pouco mais, talvez não diria mais masculinizada, mas aquela mulher mais independente, né? Aquela mulher que ela está naquele discurso de que eu não preciso de homem, não preciso de homem para me sustentar, eu sou independente, aquela mulher que muitas das vezes ela está sozinha, tem dificuldade no relacionamento, tá? Ela pode ser sim, uma mulher atraente, uma mulher que se cuida, não tem a ver com cuidados, porém também a mulher que tem a dificuldade de se cuidar, vaidade, né? Com algum tipo de vaidade, de passar batom, de se arrumar, ela pode ser uma mulher que está muito na polaridade masculina, ou mesmo ainda que ela tenha alguma vaidade apresentável, mas é aquela mulher que a energia masculina, como eu falei, né? Na tutoria passada sobre a Mulher Maravilha. É a mulher que está muito na esfera masculina, porque ela assume todos os papéis. Ela assume praticamente as funções de ir buscar, de correr atrás, de fazer, de ir para o mundo e retorna tendo controle de tudo. Então, você vê que aquela mulher hoje, né, dentro da psicanálise, a gente fala hoje aquelas mulheres fálicas. Então, são mulheres que estão na energia masculina. Então, esse pai o pai faz essa energia masculina funcionar, tá? Traz esse equilíbrio, que traz essa segurança, essa tomada de decisão. Porém, no caso da menina, quando a menina ela é apresentada a esse pai, ela é voltada para esse pai, ela vai para esse pai, em algum momento ela precisa retornar para a mãe, para a esfera feminina, para a esfera materna. E aí, o que acontece? Vamos falar hoje da filhinha do papai. Lembrando que a filhinha do papai, ela também pode ser aquela que teve uma ausência paterna. Mas vamos por partes. Então, o que acontece? O pai, a função do pai é jogar para o mundo, que é diferente da mãe. A função da mãe é acolhimento, é cuidado, é nutrição, tá? É aquela que traz para perto, tá bom? É essa energia também feminina. Então, quando você está na esfera do pai, e ele precisa, enquanto mulher, né, menina ainda, retornar para a esfera da mãe, o que acontece? A mãe é aquela que vai passar a esfera feminina, a função
né, do feminino, das ordens, né, do feminino, de cuidar, de nutrir. É aquela questão que a mãe ensina, né, as coisas para a menina. Então, pode ser que haja, né, geralmente há, uma cobrança maior. E aí o que acontece? Essa menina não quer sair da esfera do pai, porque o pai geralmente é aquele que vai mimar, é aquele que vai fazer as vontades, é aquele que não vai cobrar. Geralmente o pai tem um cuidado maior com a menina. E aí o que acontece? A menina não quer vir para a mãe, ela quer ficar no pai. E aí quando não há esse equilíbrio, tá? Quando não há esse posicionamento, essa postura da menina voltar para a mãe e ficar, acontece o que ali? Um julgamento com a mãe, porque ela se julga, porque nesse caso, ainda que entre ali, né, a questão do ético também, dentro da psicanálise, não sei se, né, tem psicanalistas aqui, mas dentro da visão da psicanálise, ainda que haja, né, há essa questão do ético ali, essa menina ela começa a se colocar como essa mãe na vida desse pai. E o pai ele precisa impulsionar, e entra a questão do impulsionar, de levar, entre aspas, de devolver, tá? Não é, gente, quando eu falo assim, ir para a esfera do pai ou ir para a esfera da mãe, não é trazer a omissão dos papéis dentro da criação, dentro do equilíbrio da função de pai e mãe ali. Cada um continua tendo seu papel, tá? Mas quando eu falo de voltar para a mãe, a menina que está muito apegada ao pai e só quer ficar com o pai, e aí quando a mãe ela dá um direcionamento, uma regra dentro de casa para ajudar, para fazer alguma coisa, as funções, né, que começam a trazer já desde a fase de criança, adolescente, essas coisas, essa menina, ela fica mais resistente a essa mãe. Então, esse pai, ele precisa fazer esse papel de voltar para que essa menina volte. Mas, comumente, ela acaba não saindo da esfera do pai, e porque para ela permanecer na esfera desse pai é mais leve, é mais confortável, porque não tem cobrança, tá? E aí, essa mulher, muitas vezes, ela toma o pai como o único certo. O meu pai quer ser, a minha mãe é uma chata, minha mãe só cobra, minha mãe só faz, minha mãe não sei o quê. E aí começa um julgamento, começa uma postura, e aí pode haver, até encaixando com a pergunta da Sheila, uma quebra de hierarquia onde eu me acho grande, de forma inconsciente, tá? Me acho grande, entro numa disputa com essa mãe, acabo entrando numa disputa com essa mãe, me equiparando, me achando igual a ela, como se eu pudesse disputá-la com o pai, tá? Então, essa menina, ela começa a ser a filhinha do papai. No momento em que a mãe vai fazer uma cobrança, vai colocar uma regra, vai colocar algo, essa mãe, o que ela faz? Esse pai começa a passar a mão por cima, essa menina vai sendo cada vez mais mimada, achando que está tudo bem, numa condição, numa postura mais leve, tá? E aí ela tem somente o pai como o único certo. Ou seja, só o meu pai é certo. Eu só tomo o meu pai como certo. A minha mãe é errada. Então, essa mulher muitas vezes toma o pai como o único certo, e é possível que ela tenha dificuldade nos seus relacionamentos amorosos, porque de forma inconsciente ela já encontrou o seu parceiro ideal. Então, olha como é que a filhinha do papai, ela está nessa postura, tá? E aí a gente vai ver lá na frente da fase adulta por que ela está tendo dificuldades de relacionamento. Nós diríamos o seguinte: ela não está disponível para um relacionamento, porque de forma inconsciente o papai já é a pessoa certa para mim. Então, quando a minha mamãe ela me cobra, ela me ensina, ela vai me botar regras, eu estou julgando a mamãe. Eu não quero
obedecer e aceitar as condições dela. Ou eu olho para ela dizendo que acaba havendo uma rivalidade. Rivalidade. É isso que acontece. E é por essa fidelidade ao pai, ela se afasta da mãe e tem a mãe como a rival. Ela não sabe ser esposa do meu pai. Ela não sabe cuidar do meu pai como ele merece. Ela não sabe fazer as coisas certas. Então, ela se afasta da mãe cada vez mais, tá? E aí que tá. Para a menina, é mais leve, mais suave, né? Ficar com o papai, porque justamente ela não quer essa cobrança. O que deveria acontecer é que na adolescência, tá? Na adolescência, que essa menina deveria voltar para a mamãe. Mas querendo ficar na esfera do pai, porque é mais fácil, porque tem menos cobrança, é esse pai que deve impulsionar a filha para a mãe. Mas aí ele acaba fazendo o contrário, acolhendo, não que não acolha, não que não ame, mas mimando, tá? E aí a filhinha do papai, ela vai sofrer, porque o papai não é o único ser. O papai não é o homem da vida dela, e ela precisa olhar para esse pai com todas as coisas que ele é, com todos os erros, com todos os defeitos. Ela precisa se reconectar com a mãe e ela precisa deixar o relacionamento deles com eles. Uma das coisas, gente, que acontece muito dentro das dificuldades que aparecem dentro da constelação sistêmica é que mesmo nós, enquanto adultas, estamos julgando, estamos pretensiosamente apontando o relacionamento dos nossos pais. Se você conviveu com seu pai e sua mãe, né, ali na sua infância, na sua adolescência, e talvez você presenciou algumas questões, brigas de casal, dificuldades que aconteceram, seja o que for. Muitas das vezes nós olhamos para essa relação e começamos a apontar os erros, seja da mãe ou seja do pai. Então, o relacionamento conjugal, ele vem primeiro que o relacionamento paterno e materno. Então, não cabe a nós, porque nós somos pequenos, julgar esse relacionamento. Não cabe a mim dizer como que minha mãe deveria ter feito com meu pai. Quer ver algo que acontece muito comum quando há traição na relação? O pai trai a mãe, a filha descobre, aí a filha intervém. A filha, eu vou contar para minha mãe, porque você não pode fazer isso, porque não pode ser dessa forma. Ou mãe, você não tem que aceitar, meu pai está te traindo, você não vai fazer nada. Você vai aceitar que o meu pai faça isso com você? Mas, Natália, eu tô vendo, minha mãe tá sendo boba, vou usar, né, desculpa o termo, ele tá sacaneando a minha mãe. E ela não faz nada, que absurdo, como é que ela pode permitir uma situação dessa? Não cabe a nós se envolver nessa condição, nessa relação. E de forma inconsciente, sabe o que acontece? Na tentativa de resolver o relacionamento, de consertar o relacionamento dos meus pais de forma inconsciente, eu acabo invocando isso para minha vida. E aí eu entro num relacionamento conflituoso, me mantenho nesse relacionamento. Olha que paradoxo, né? Porque você acaba entrando num relacionamento, talvez passando pela mesma situação, de forma inconsciente, para tentar resolver o relacionamento dos seus pais. Então, são questões que, quando a gente quebra, né, a hierarquia, quando a gente se coloca nessa postura de julgamento, de ser melhor, eu não admitiria, se fosse comigo eu não aceito, a gente acaba repetindo os mesmos erros. As mesmas coisas acabam acontecendo. Então, quando eu não concordo com o relacionamento deles, tentando resolver, tentando mudar, achando que eu tenho que dar conselhos, eu estou quebrando uma hierarquia, eu estou tomando algo que não é meu, essa história não é minha, esse relacionamento não é meu, e eu estou tomando isso para minha vida.
E aí gera desequilíbrio, porque qual é o equilíbrio na relação de pais e filhos? É compreender, é concordar que eles são grandes, eu sou pequeno, eu só tomo deles. Eles não tomam nada de mim. Eu não devolvo nada para eles, diferente na relação de igual, na relação de equilíbrio, relação conjugal. Eu tomo somente deles. Pego deles e sigo com o fluxo da vida para minha família, para aquilo que vai vir de mim para frente. Eu olho para o futuro. Então, quando eu espero receber algo deles, mas continuo olhando para trás, eu tô num fluxo inverso, né? Ao contrário da vida. Então, imagina, já falei isso outras vezes, um rio, uma cachoeira que desce, ela não faz o curso contrário, ela não volta para trás, é sempre para frente. Essa deve ser a postura. Então, de certa forma, essa filhinha do papai, que está julgando a mamãe, ela vai ter dificuldade. A filhinha do papai também pode ser aquela que exclui esse pai. Ela também pode estar excluindo, ter ficado somente na esfera da mamãe, porque aí pode ter sido uma responsabilidade da mãe, mas eu não estou falando, veja bem, não é uma culpa, mas ficou só na esfera da mamãe, porque julgou esse pai, justamente o exemplo que eu dei, casos de traição, então você está julgando esse pai como errado, você só. E aí você julga o pai como errado, a mãe como errada porque aceita, então você exclui seu pai. E aí você assume a postura de que homem nenhum vai fazer isso comigo. Eu não vou aceitar passar por isso. Eu nunca vou me casar, eu nunca vou me relacionar, eu nunca vou me envolver. Nunca. Eu não aceito. Você pode, de uma forma inconsciente, entrar num relacionamento tóxico, abusivo e relacionamento tóxico, onde, de repente, você é a pessoa tóxica. Porque você vai querer assumir o controle da relação. Você vai acabar atraindo homens que estão tanto na postura, e eu vou falar isso em outro momento, na postura não, tanto na esfera feminina, porque foram acolhidos demais, porque, veja bem, no caso da menina, vamos lá, aqui só tem meninas, então vamos supor, meninas, vocês nasceram da mamãe. E um dado momento, ainda na infância, a mamãe apresenta para o pai, leva para o pai, tá? O pai envolve essa criança, essa menina. Na adolescência, essa menina retorna para a mãe, para aprender, tá, as coisas de mulher, de menina, até em relação à autoestima, ao autocuidado, a questões, né, de colher, de nutrir. E aqui, gente, eu não estou trazendo nenhuma fala, vamos dizer assim, julgadora de que mulher só tem que cuidar da casa ou tem que fazer comida. Não é sobre isso, é sobre função feminina, tá? Sobre a função da mulher, da esfera feminina. E ela vai sim aprender com o pai. O momento dela, né? A gente precisa da energia masculina, que nos move para o mundo, de estudar, de trabalhar, de correr atrás, lutar pelos seus sonhos, pelos seus ideais, é a esfera masculina. Então, você precisa disso, tá? Então, não estou aqui trazendo nenhum sentido de que a mulher precisa ficar, tem que ficar com a mãe, porque ela que vai aprender a cozinhar, ela não é sobre isso, tá? Então, ela foi para o pai e retorna para a mãe. No caso do menino, ele nasce na esfera da mãe, nasceu da mamãe, a mãe fez aquele papel de acolhimento, de nutrição, a mãe que amamenta, né, que faz todo aquele apoio inicial, né, da vida daquela criança, daquele bebê, apresenta para o pai, né? A mãe sempre faz essa abertura para o pai. Gente, é nítido perceber. Nós, enquanto mães, eu falo enquanto mãe, quando esse pai vem, né? Principalmente quando é bebê, a gente fica com aquela coisa, cuidado que vai cair, né? Quem é que nunca viu uma situação dessa ou já fez isso quando o pai está brincando? Menino, você não está prestando atenção, presta atenção nele que ele vai cair. A gente acaba intervindo.
sabe? É como se estivesse o tempo todo se metendo, né, nessa relação. E ele, como pai, e os homens, como pai, sabe. A gente sabe, não tem como. É instintivo, aquilo ali é instinto. O que fazer? Mas a gente acaba sempre trazendo essa superproteção. No caso do menino, quando a gente vai para o pai, ele tem que permanecer na esfera do pai. Na fase da adolescência, ele precisa, mas o que, que acontece? Nós, não é nem o pai que devolve, não. Nós vamos lá e tomamos de volta. E aí é o rapaz, é o menino, que a gente chama, né? O Dom Juan, princeso, o filhinho da mamãe, que está totalmente na esfera feminina, na esfera da mãe. E ele está com a sua energia feminina mais alta do que a energia masculina. Então, ele é o Dom Juan, geralmente ele é aqueles meninos que fazem muito sucesso com as meninas na escola, é aquele menino que tem sim o cuidado da mamãe, ele é o mimado, ele é o menino que está sempre esperando pela mãe para fazer algo, seja na adolescência, vai para a fase adulta, quando se casa, ele espera tudo dessa mulher, essa mulher que faz tudo para ele, e olha que interessante. O filhinho da mamãe, ele acaba se juntando com a filhinha do papai. A filhinha do papai é aquela que faz tudo, não precisa de ninguém, eu sou independente. Eu sou independente, porque eu rejeitei a minha mãe. Porque quando eu me coloco na esfera, né, tem o equilíbrio do feminino, eu tenho a questão do cuidar e também ser cuidada. Tá? De também saber se colocar na condição de receber, porque na relação, no equilíbrio de dar e receber, eu tenho que ter essa postura de dar e receber. A filhinha do papai, ela só faz, ela só dá. Ela geralmente é aquela mulher, como eu falei, a mulher fálica, que está completamente exausta, cansada, porque ela só faz por todo mundo, e aí reclama que ninguém faz por ela, mas ela não se coloca nesse lugar de receber. É a filhinha do papai. E o filhinho da mamãe é aquele que quer tudo na mão. Então, é aquela mulher que está fazendo tudo por esse homem, por esse princeso. E aí, acabam se atraindo, tá? Então, eu falei da menina, né? Do filhinho, da filhinha do papai. E trouxe o exemplo do filhinho da mamãe, no caso do menino que vai para a esfera do pai e permanece, e da menina que vai para a esfera do pai e volta para a esfera da mãe. Para a gente terminar, só vou pontuar aqui quais são as principais questões, sintomas que podem acontecer, né, que vem as demandas da filhinha do papai. Quais são as principais questões? As dificuldades de se lançar em desafios, coisas novas, né? Tá no emprego de 10 anos, que às vezes já está cansada, está saturada, não está sendo valorizada, mas não se lança num novo desafio. Tem medo de perder aquilo dali, porque aquilo ali também traz uma certa zona de conforto, uma certa segurança, então eu vou ficar aqui que está tudo certo. Dificuldade de se firmar profissionalmente, pode ser, né, que tenha indecisões em relação à profissão, tá? Dificuldade com o dinheiro, em ganhar o dinheiro, tá? O pai, a relação da esfera do pai, da esfera masculina, é aquela que você ganha o dinheiro. E da mãe é aquela que você mantém, que você consegue ter uma constância na relação com o dinheiro. A filhinha do papai, onde tudo é muito difícil, tudo que acontece é difícil, é um problema. Medos bobos, talvez, medos maiores, medos menores, mas muito medo de tudo, medo do novo, medo do amanhã, medo de coisas, né, que, como adulta, nós precisamos enfrentar. Vai buscar parceiros com o perfil do paizinho, porque esse paizinho, também, ele está mais na esfera. O pai que acolhe a menina que mima, ele também está com uma energia polarizada e uma polarização do feminino mais em alta. Lembrando que energia masculina e feminina não tem nada a ver com a questão da sexualidade, tá? Mas sim das questões das funções que podem estar em desequilíbrio.
Porque todos nós temos, como eu falei, reforçando, nós temos energia masculina e feminina, elas precisam estar equilibradas, tá? E precisamos dela quando você vai trabalhar, quando você vai sair de casa, quando você vai buscar os seus sonhos, seus ideais, enfrentar os seus desafios, você vai usar a sua função, a sua energia masculina. E quando você vai precisar cuidar dos seus filhos, se autocuidar, né? O seu autocuidado, cuidado com você mesma, a sensibilidade de tratar as pessoas, olhar as pessoas, né? Aquela questão da energia feminina. Então, elas precisam estar em equilíbrio. Como eu falei, buscar parceiros com o perfil do paizinho, dificuldade de se firmar um relacionamento, dificuldade de ouvir uma palavra mais dura. Porque esse pai que deveria fazer, tá? Essa palavra também dura, ele só mimou, só passou a mão. Ela não aceitou a mãe na hora da cobrança também. Então, quando houve uma palavra mais dura, sempre se cobrando, sempre muito crítica, tá? Porque a pessoa muito crítica, ela está se comparando com a mãe. Porque ela está dizendo assim, preciso ser diferente da minha mãe. Então, é muito crítica com ela mesma. Perdão. Então, é muito crítica com ela mesma. Dificuldade de ouvir uma palavra mais dura, porque todo mundo deveria ser doce como a mamãe. Quando eu falo da cobrança da mãe, eu estou falando da mãe que vai trazer esse universo feminino, né, apresentando as coisas da função feminina, e ela acaba sendo mais leve ficar só com o papai, mas a mamãe é aquela que é mais doce, né, aquela que é mais acolhedora, que nutre, tá bom? Então, essa é a filhinha do papai. E os principais sintomas e dificuldades que a filhinha do papai apresenta. E aí, hoje eu trouxe para você essas questões. Vocês têm alguma dúvida? Querem colocar alguma questão, falar alguma coisa, gente? Não me deixem sozinha. Falem alguma coisa, coloquem aí. Eu que agradeço, Sheila. Então, só para deixar um exercício assim para vocês, eu gostaria que vocês, né, uma sugestão aí de um exercício, de uma atividade. Quem, né, Natália, eu não sei, não conheço, eu tenho pai, mas não sei nada dele. Começa a saber. Eu quero que você conheça um pouco da história do seu pai. Quem é o seu pai? Quais as características que você percebe que julga em seu pai? As características que você admira. Se você olha para o seu pai com um olhar livre, que é o seu olhar, ou que você está olhando com os olhos da mamãe, aquele olhar que a sua mãe julga do seu pai, você diz a mesma coisa, você percebe que você está repetindo uma fala dela, que você está olhando com a mesma visão. Então, faz esse exercício de você olhar com os seus olhos, tá? Saber sobre a história dele, qual é a profissão dele, o que você percebe que tem em você desse pai. Então, para a gente tomar esse pai como certo, não como único, mas como pai certo para a gente, saber um pouco da história dele. Quem era ele enquanto criança? Como é que foi a infância desse pai? Ele recebeu, o que ele recebeu dos seus pais? Como ele recebeu? Porque será que não é injusto a gente cobrar de alguém algo que ele não recebeu? Cobrar que esse pai ou essa mãe nos dê algo que eles não receberam? Então, faça esse exercício com o seu pai. E quais eram as questões que preocupavam o seu pai quando você nasceu? O que ele estava envolvido? Então, pensa um pouco aí na sua história com o seu papai. A forma que você vê, aquilo que você ouviu falar, tá? Faz essas anotações. Isso é exercício sistêmico para você se perceber dentro dessa relação de pai e filho. Jéssica, quais são as ordens para falar para os pais de reconhecimento? O que seriam ordens, Jéssica? As ordens de ajuda? Eu vejo vocês, eu sinto muito, eu tomo o que é seu e fico com o que é meu, tá? Quando você se percebe, dentro desses questionamentos que eu trouxe para vocês, vocês vão dizer o seguinte, eu vou até ver se eu coloco, mando para vocês em anexo,
essas perguntas para vocês fazerem essa análise, né? Essa percepção, essa postura quando vocês pensam em relação ao pai. E aí é até interessante que nas próximas aulas sempre vou deixar um exercíciozinho em relação a isso. Tá, essas repetições, como é que tá essas repetições para você? É pesado? É coisas, porque assim, repetir, mas é algo negativo, é algo ruim. Então, o movimento é o seguinte, a ordem é a seguinte, pai, eu te entrego o que é seu e fico com o que é meu. Está repetindo uma história negativa, então, pai, eu devolvo isso, fico com o que é meu, vivo hoje a minha vida, me abençoa para que eu possa seguir a minha vida. Eu honro a sua vida, eu tomo a vida que veio de você para chegar a mim, concordo com ela. Então, são ordens de ajuda que vai te liberando, fazendo com que você saia dessa esfera infantil. Na próxima aula, eu vou, se não for uma constelação, mas a próxima que for sobre isso, eu vou falar mais da mãe. E aí a gente faz um exercício sobre tomar os pais e a mãe, tomar o pai e a mãe, para que isso comece a ser trabalhado. Fiquem tranquilos, porque assim, dependendo da condição, né? Não sei a história de cada um aqui, como que foi esse relacionamento, como que está sendo, como que foi essa convivência durante esse tempo todo da vida de vocês, as coisas elas não acontecem da vida do dia para a noite. Por isso que a gente fala dos exercícios sistêmicos, tá? Que é o deverzinho de casa. Então, você fazendo isso, é como beber água. Todos os dias você vai tomando um pouquinho, você vai internalizando isso dentro de você. Se percebendo hoje, percebendo que é do pai, o que é da mãe, fazendo sempre esse movimento, tá, Jéssica? Pai, eu deixo com você o que é meu, o que é seu, fico com o que é meu. Eu sinto muito. Se você julgou o seu pai a partir da visão da sua mãe, então, pai, agora eu vejo. É a Jéssica, é a Sheila, é a Natália que está vendo, não é a mamãe. É você pegar o seu óculos, tirar o óculos da mamãe e ver com os seus olhos. Aí você fala, pai, agora eu vejo. Quando você conhece a história do seu pai, quando você sabe como é que foi essa criança, como é que foi essa infância, você vai falar, agora eu vejo. Eu te dou um lugar na minha vida. Eu tomo a vida que veio de você e aceito, eu digo sim. Então, isso vai depender muito das ordens de como está a tua postura em relação a esse relacionamento. Faça esse exercício, vou ver se eu monto um questionáriozinho para vocês fazerem esse exercício sistêmico de postura interna, de como vocês se sentem em relação a esse pai. E aí vai ajudando vocês a se perceberem e a cada vez mais liberar, né? Trazer esse pai para esse lugar que é dele, vocês para o lugar de vocês enquanto filhos e seguindo a vida. Tá bom, gente? Mais alguma coisa? Muito obrigada. Vai sim, gente. Muito obrigada pela participação de vocês e até semana que vem. Eu que agradeço, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Deixa eu interromper.